Bem-vindo ao Conversando com o GO, um podcast da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná. Aqui você ficará por dentro das atualizações científicas da Sojipa. Olá, meu nome é Fernanda Schir de Fraga, sou médica ginecologista e obstetra, professora de ginecologia da UFPR e PUC-PR e coordenadora do ambulatório de pré-natal em saúde mental perinatal do Hospital de Clínicas. Estou aqui com a minha querida amiga, doutora Sara Hickel, médica psiquiatra, professora do Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria da UFPR e minha parceira na coordenação do ambulatório de psiquiatria perinatal do HC. O tema hoje é em homenagem à campanha Maio Furta Cor, uma campanha comunitária, democrática, apartidária e sem fins lucrativos que visa sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna. A campanha existe desde 2020 e em 3 anos já foram aprovados mais de 30 leis Maio Furta Cor, sendo 3 estaduais. Saúde mental materna é uma questão de saúde pública e diz respeito a todos nós. Por isso, achamos de extrema importância trazer o tema de saúde mental materna neste podcast. Doutora Sara, poderia nos explicar por que é tão importante olharmos para a saúde mental das gestantes e puérperas? Oi, Fernanda, muito bom estar aqui para falar de um tema tão importante num mês que traz esse tema como algo a ser lembrado, né, a ser olhado. Então, a gente precisa olhar para a saúde materna com bastante cuidado, porque a mãe é a principal fonte de estímulo emocional, cognitivo para as crianças. E quando a gente tem uma mãe que não está bem, ela tem muita dificuldade de fazer esse cuidado com o seu neném. E isso pode ter implicações, inclusive, para a vida adulta dessa criança, né? Por exemplo, aumentando bastante o risco de ter depressão na idade adulta. Então, isso eu tô falando um pouquinho ali do pós-parto, né? Mas quando a gente pensa daí na gestação, a gente sabe que mulheres deprimidas ou mulheres com transtornos psiquiátricos que não se tratam, elas acabam frequentando menos pré-natal, elas não se alimentam direito, elas consomem mais álcool e cigarro, e acabam também tendo um risco de maiores complicações obstétricas, como prematuridade. Então, a gente precisa olhar para essa população com bastante carinho, detectar os transtornos e encaminhar para tratamento. Sim, é assim, mais de 10% das mulheres, elas podem desenvolver depressão durante a gestação. E a gente sabe que uma depressão não tratada na gestação, com certeza vai virar uma depressão pós-parto, que vai gerar todas essas consequências que você disse, né? E a gente tem observado uma grande resistência. Muitas vezes, essas comorbidades, elas precisam de tratamento medicamentoso. E cada vez mais mulheres na idade fértil estão utilizando antidepressivos. Então, existe algum antidepressivo que seja mais seguro para ser utilizado durante a gestação e durante a amamentação do que outros? Existe sim, né? Os antidepressivos da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eles são mais seguros, né? Com exceção da paroxetina, né? E os antidepressivos também tricíclicos, né? Como eles foram os primeiros antidepressivos, a gente tem bastantes estudos demonstrando a sua segurança e eficácia, também podem ser utilizados, que na verdade é o que a gente tem bastante disponível aí na rede pública de saúde. Um inibidor seletivo, que seria a fluoxetina, e um antidepressivo tricíclico, que seria a amitriptilina. Esses dois são relativamente seguros, tanto na gestação quanto na amamentação. Muito bom. E se a gente for pensar na saúde ali privada, assim, o preferido que a gente mais escuta é a sertralina, né? Que a gente vê uma segurança bem grande com uma ação um pouco melhor, assim, talvez que a fluoxetina, mas como não tem no SUS, a gente consegue ter bons resultados com a fluoxetina, né? Isso, o problema da fluoxetina, na minha opinião, é que a meia-vida dela é muito longa, né? O metabólito ativo da fluoxetina, que é a norfluoxetina, ela dura até 7 dias. Então, para o bebê, isso acaba tendo um efeito cumulativo. Então, a sertralina tem uma meia-vida mais curta, mais segura para o neném, né? Assim como o escitalopram, o citalopram, são medicações bastante seguras para se utilizarem nesse período. Eu acho que é também bastante importante a gente lembrar
o médico prescritor, que ele escolha uma droga que seja segura tanto na gestação quanto na amamentação, porque o período puerperal é o período de maior vulnerabilidade, se eu precisar, de repente, trocar a medicação nesse período, né, eu já tenho uma exposição da minha paciente ali ao maior risco de ter recaída da doença psiquiátrica, e se eu for fazer a troca nesse período, isso piora bastante, né? Então, que seja um medicamento que eu consiga usar nos dois momentos. Sim, é um período de muitas mudanças, né? O corpo da gestante, ele passa em 9 meses por mudanças gigantes e daí nasce o bebê e mais muitas outras mudanças, inclusive psíquicas, né? A gente sabe que uma das principais teorias que eu acho que é mais fácil para a gente entender é essa oscilação hormonal, né? Que é a queda do estrogênio e progesterona com a saída da placenta no pós-parto, ela vai piorar sintomas de pacientes que têm essa suscetibilidade. E o que eu percebo muito, assim, é a importância da rede de apoio, né, nesse processo. Porque por mais que a mulher ela esteja disposta a utilizar uma medicação, existe toda uma rede em volta e um estigma grande e um medo grande com relação a isso. Como que a gente poderia contornar isso? Será que tem alguma dica, alguma estratégia que a gente pode ter em consultório, inclusive, com essas pacientes? Exato, existe uma resistência, às vezes a paciente até aceita, mas a família fica bastante assustada com a prescrição. Então, eu tenho como premissa que toda prescrição para gestante é uma decisão compartilhada, né? Decisão compartilhada com a gestante, decisão compartilhada muitas vezes com a família. Às vezes você precisa chamar a parceria, mãe, pai, enfim, para explicar os benefícios do tratamento, os malefícios de não tratar, né? E fazer realmente ali uma educação sobre o que é o transtorno psiquiátrico durante a gestação e como ele pode impactar nesse período periparto. Isso que você disse me trouxe muito algumas experiências que a gente já teve lá no nosso ambulatório, né? Eu acho que a gente podia conversar um pouco e contar, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente sobre o quão interessante e novo é esse nosso ambulatório, né? O ambulatório que a gente conseguiu desenvolver de pré-natal em saúde mental perinatal lá no HC. Eu fico como obstetra, a doutora Sara e a doutora Gabriela ficam como psiquiatras, então nós temos alunos residentes que acompanham esse ambulatório e nós temos tido muitas experiências positivas com o cuidado que a gente encontra nas pacientes, se importando dessa maneira para fazer com que elas tenham uma aderência medicamentosa e trazendo a família muitas vezes para conversar. Como que está sendo a tua visão desse nosso ambulatório? Eu acho que isso, daí retomando um pouquinho da tua pergunta anterior, né, a questão da falta de suporte social, eu acho que de alguma forma elas se sentem muito amparadas com o cuidado que a gente oferece. Eu acho que a gente acaba fazendo esse papel de, quando a gente percebe que essa paciente está muito solitária, sem rede de apoio, né, de chamar a família, chamar a parceria, né, parentes mais próximos para, né, explicar o que acontece, como é importante o suporte social, né? A gente sabe, inclusive, que é um fator de risco para depressão perinatal. Então, eu acho que a gente acaba, às vezes, exercendo, fazendo algo por elas que às vezes elas mesmas não conseguem, né? E quando elas vão recebendo esse cuidado, elas acabam também adquirindo mais força, entendendo que elas têm direito a tudo isso e acabam, né, se colocando de uma outra forma com a parceria, com a família também, né? Eu acho muito, muito incrível, assim, quando a gente vem acompanhando elas, a forma com que elas têm chego e a forma com que elas chegam ali no final, esperando ansiosas o parto e felizes já, com um plano pós-parto, né, que é uma coisa que eu gosto de conversar bastante, porque a gente fala muito de como que vai ser o processo do parto, do nascimento do bebê, mas e daí, depois? Porque ali, às 48 horas no hospital, vai bem, né, porque tem bastante assistência, e quando tiver em casa, né, quem que vai ajudar? Então, é super importante a gente fazer isso, e fica a dica aí para os profissionais, né, que eu acredito que a maioria já tenha esse cuidado, mas muitas vezes como uma coisa prática do dia a dia, às vezes não pensando que isso criar essa rede de apoio é algo preventivo para você criar um pré-natal, um pós-natal, né, um puerpério saudável, né, com saúde mental.
Uma das coisas que também a gente conversa bastante durante o pré-natal, né, e todos os obstetras acabam falando sobre isso, que é o planejamento reprodutivo da paciente, né? Agora, depois que o bebê nascer, quais são os planos? Vai querer ter mais filho, etc. Como que você vê essa questão, principalmente ali quando a gente tem algum transtorno psiquiátrico de base, etc. Eu acho que isso é bem importante, porque a paciente que tem um transtorno psiquiátrico, ela precisa ter um planejamento familiar, porque nós vamos escolher o melhor momento, o momento que ela está mais estável para ela poder gestar, para diminuir o impacto da doença, né, sobre essa gestação. Então é super importante, né, todo mundo que atende mulher em idade fértil precisa perguntar quando que quer gestar. A gente da psiquiatria vai calcular o melhor momento quando ela estiver mais preparada. E também a gente tem que lembrar para as pacientes mais desfavorecidas, né? Que eu vou pegar o exemplo daí do nosso ambulatório de psiquiatria perinatal, que a maioria das gestações não foi desejada. Hum. E a mulher tem uma gestação não desejada, a segunda, a terceira, né? E é muito importante que a gente tenha esse cuidado com elas, porque a mulher que tem muitos filhos, ela não vai conseguir sair do ciclo da pobreza. Ela não vai conseguir estudar, ela não vai conseguir arranjar um trabalho melhor, porque ela vai ficar o tempo todo dando assistência a essas crianças, né? Então é muito importante que isso seja abordado, para que ela tenha uma vida melhor, né? Que ela possa ter mais autonomia nesse sentido, Nossa, sabe? muito importante isso. Inclusive, nós, como ginecologistas, a gente precisa estar atento. Como eu disse no começo aqui da nossa conversa, cada vez mais as mulheres estão sendo diagnosticadas com transtornos psiquiátricos e utilizando medicamentos. Existem algumas contraindicações, por exemplo, ao uso de alguns medicamentos com uso de estrogênio, né? Um exemplo clássico, a lamotrigina. Tem muitas mulheres que utilizam a lamotrigina para regular o humor, por exemplo, e usam uma pílula com estrogênio. A gente sabe que essa combinação não é uma combinação boa, então, como ginecologista, a gente já tem que ter um alerta, informar a paciente, procurar um método melhor, né? Inclusive, hoje, se não tem um planejamento para engravidar nos próximos 3 a 5 anos, pensar num LARC, né? No Implanon, nos DIUs, etc. Então, a gente tem que propor mais ativamente isso para as pacientes. E é o que a gente acaba fazendo no nosso ambulatório. Inclusive, a gente consegue vários LARCs para essas pacientes, inclusive, às vezes a gente tem liberação até do Implanon, pela saúde pública, que isso ajuda muito no controle reprodutivo da paciente no pós-parto, né? Uhum, com certeza, né? Até para ela poder dar uma assistência de qualidade para esse filho, né? Porque o que às vezes acontece, tá no pós-parto, né? E já está amamentando, mas já engravida do segundo, né? E daí as preocupações vêm, então acho que é importante a gente ter esse cuidado. Sim, nem se recuperou de uma depressão pós-parto, já vira uma depressão na gestação de novo e assim vai num bolo, né? Então, assim, tem Uhum. vários espectros de pacientes que a gente vai atender, né? A gente tá falando numa coisa mais extrema até, ou nem tanto, né? Um dia a dia aqui no Sim. nosso hospital, mas as coisas estão melhorando muito, né? Então, eu tô muito feliz com essa nossa parceria, com a possibilidade da gente fazer, né? Dar esse acesso às pacientes com esse outro olhar do pré-natal. E eu acho que dá para puxar um gancho para esclarecer que muitas pessoas perguntam sobre o conceito do pré-natal psicológico, que é um termo que está crescendo bastante, né? E eu acho que seria bem legal a gente falar um pouquinho sobre. Isso, o pré-natal psicológico eu acho que é super importante, né? A gente, num primeiro momento, vai identificar aí os fatores de risco dessa mulher, né, para um possível transtorno psiquiátrico, como eu já falei, né, a questão da falta de suporte social, às vezes relacionamento difícil com a parceria, história de trauma e abuso sexual na infância. Então, a gente vai identificando os fatores de risco para essa paciente e a gente vai falar da maternidade real com essa paciente, né, porque muitas vezes as pacientes chegam, né, com o desejo de engravidar, estão grávidas, e ninguém fala para ela sobre a maternidade real, né? A questão da dificuldade do sono, das dificuldades que vão existir no cuidado, da necessidade de pedir ajuda. Então, essas coisas elas precisam ser trazidas à tona
porque a gente vive numa sociedade onde, né, existe o mito da maternidade feliz, né, que como se eu tiver um filho, todos os meus problemas estarão resolvidos, né, ou meu filho vai me dar uma plenitude que eu nunca tive antes, né. A gente sabe que existe uma parte maravilhosa da maternidade, mas que existem as partes difíceis, e acho que é sobre isso que a gente precisa falar com elas também, né. Muito bom. É fazer essa desmistificação, né, tirar essa romantização. A gente procura fazer muito isso com a amamentação, por exemplo. Uhum, É algo que também puxa para a parte de saúde mental, porque a gente sabe que a gente não sabe nem quem veio antes, né, mas a gente sabe que um estresse, uma depressão vai causar dificuldade de amamentação, e uma dificuldade de amamentação, se a mulher idealizou muito isso, pode ser um fator de risco para ela deprimir. Então olhem como é tudo, né, interligado, assim, como é importante a gente olhar como um todo e multiprofissionalmente, né. exatamente. Acho que isso, né, é o que a gente tem feito, tem dado bastante certo, né, tem sido bastante rico, né, e que a gente possa continuar aí por muito tempo atendendo em conjunto e proporcionando isso para as mulheres. Perfeito. Muito obrigada, Sara. Acho que a gente conseguiu trazer aí um recado, uma conscientização do Maio Furtacor. E é isso, gente. Muito obrigada. Até. Eu que agradeço, até mais. Podcast Sojipa. Estudos de casos e novidades da ginecologia e obstetrícia clínica apresentados por profissionais da área.